Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Estamos aqui mais uma vez reunidos na Casa Espírita Semeador para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e iniciar fazendo a nossa prece, pedindo a Jesus, aos bons espíritos, a todos os espíritos superiores que possam nesse momento nos guiar, nos incluir e nos proteger, para que possamos extrair os conhecimentos, os ensinamentos morais que o Cristo nos deixou e também que possamos entender que os Espíritos responderam para o nosso codificador Allan Kardec. Então rogamos ainda, Mestre amado, que proteja todos os nossos irmãos dessa Casa Espírita Semeador que nos assistem, que estão em suas casas, todos os nossos irmãos que estão nas ruas, que estão por algum motivo em sofrimento nesse momento, possam receber um bálsamo salutar de amor, de esperança, principalmente de dias melhores, para que possamos um dia, Mestre amado, estar junto de Ti, caminhando da forma que Vós mesmo nos ensinaste. Continue nos protegendo, derrame nas águas o remédio necessário, tanto para a cura do corpo físico, como para a cura da alma, e que possamos ter um estudo abençoado e de muito aproveitamento. Obrigado, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga e benfeitora, que assim seja. Então, meus irmãos, estamos no capítulo 6º, né? No item 3, nas questões 237 a 246 do estudo de hoje, muito interessante, que é sobre as percepções, sensações e os sofrimentos dos espíritos, né? Então, aqui temos 9 questões em que Kardec questionou aos espíritos, questões relacionadas a quando o espírito retorna ao mundo espiritual depois de estar aqui encarnado, se a alma tem ainda as percepções que aqui adquiriu, como que se dá essa volta, questões relacionadas se é possível ter conhecimento do passado, se é possível ter conhecimento do futuro. E, claro, sempre falando da reencarnação, da importância da gente acreditar nessa reencarnação. Então, são questões aí muito esclarecedoras. Então, o título, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, questão 237, Kardec quer saber, né, se a alma ou o espírito, quando ocorre a desencarnação do corpo, nós sabemos quando ocorre a morte do corpo, é uma transformação pela qual a matéria passa, e isso, as percepções, aquilo que aquela alma encarnada adquiriu de conhecimento, de virtude, de defeito também, se isso fica ainda impregnado, vamos dizer assim, na alma quando ela retorna. Então, essa primeira questão é interessante, que ela quer saber, quando a alma retorna ao mundo espiritual, ela traz consigo tudo aquilo que aquele espírito encarnado tinha na Terra, adquiriu na Terra? A pergunta é a seguinte: a alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Ou seja, ela lembra, né, vamos dizer assim, ela é inato a ela, isso que ela adquiriu permanece com ela ou se perde? Aí os espíritos respondem, sim. E outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. Então, aqui é interessante, meu irmão, que os espíritos nos mostram. Sim, a resposta é sim, então ela conserva. E mostra que o corpo obscurece. Isso é interessante, porque o que o corpo obscurece? As vistas do espírito. Então, quando nós estamos aqui encarnados, em um mundo de provas e expiações, como é a Terra, esse invólucro que nós temos, ele é penoso, né, para o espírito. Mas não é penoso no sentido de que é ruim. Ele é penoso no sentido da inferioridade que nós temos. Por isso que ele disse aqui, que o corpo era como um véu que obscurecia a alma, ou seja, liberto do corpo, o espírito tem uma visão muito mais ampla. O horizonte se abre para ele. Por quê? Porque o corpo limita essa visão. As nossas faculdades corporais, elas são limitantes ao espírito. Então, o que a alma vê no mundo espiritual, na verdade, não é nem ver, o que ela sente, ela, pelo pensamento, quando está encarnado,
Quando ela está encarnada, ela não tem essa possibilidade, essa visão, justamente porque o corpo obscurece, como eles nos mostram aqui. Obscurece no sentido de quê? Como se fosse opaco mesmo, um véu. E quando a alma desencarna, quando ela retorna ao plano espiritual, sim, aquele horizonte vai se abrir, porque agora não mais existe esse véu que antes obscurecia. E claro, sempre vai depender da elevação moral do espírito, a forma que se deu o desencarne. Então, cada um tem a sua individualidade, depende muito da elevação moral dessa alma. Quem vai recebê-la no mundo espiritual, se são amigos espirituais ou se são espíritos obsessores, inferiores, tudo isso vai influenciar nesse retorno da alma. E é interessante também, meus irmãos, que nesse retorno da alma, muitas vezes nós temos um medo da morte, né? A morte do corpo. Então, esse retorno ele pode ser o quê? Essa desencarnação pode ser mais longo, menos longo, mais penoso, menos penoso. Sempre a depender do que essa alma encarnada fez aqui na Terra. Se ela evoluiu, se ela procurou combater os vícios morais, físicos, todos eles. Se ela buscou se melhorar. Então, quando o espírito encarnado vai tendo essa percepção, o desencarne vai se tornando mais tranquilo. Vai sendo um desprendimento mais sereno. E claro, isso tem lá no livro Céu e Inferno muitos relatos. Né? A primeira comunicação lá dos espíritos felizes é sobre isso. O desencarne de um espírito feliz, daquele que realmente já está comungando no pensamento dos espíritos superiores. E continua, a inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entradas. Ou seja, a inteligência é um atributo do nosso espírito, da nossa individualidade. E ela vai se desenvolver de novo. Para não ficar repetitivo, trouxe a expressão entraves. Ou seja, quanto mais o espírito vai se purificando, se depurando nas suas várias encarnações e reencarnações, quando ele retorna ao mundo espiritual, mais essa alma vai ampliando a possibilidade de ver mais longe mesmo, né? Ver aqui entre aspas, mas de estar mais próximo dessa superioridade moral, de estar próximo dos mundos felizes, né? Dos espíritos superiores, dos espíritos puros. Então a inteligência nós devemos o quê? Usar para o bem, desenvolver a inteligência, ela é um atributo do espírito, nós não retrogradamos. Se nós adquirimos um certo grau de inteligência, nós não perdemos isso. O que podemos muitas vezes é estagnar, é permanecer estacionário. É isso que Jesus mostrou para nós que não é o caminho. O caminho é o que? O progresso. O espírito vive em constante progresso. Né? Então, como ele disse aqui que a inteligência é um atributo do espírito, significa que essa inteligência ninguém vai nos tirar. O que nós temos que fazer é desenvolvê-la. Desenvolver a cada encarnação. E o que é desenvolver a inteligência? Nós sabemos, é a prática do bem. Claro que tem a inteligência para a prática do mal, mas se você for analisar a inteligência, é a prática do bem. Nós não podemos entender a inteligência como sinônimo do mal, que é diferente de inteligência para a prática do mal. Até porque se o espírito tem uma inteligência desenvolvida e usa ela para o mal, ele será responsabilizado mais severamente. A consequência dos seus atos, o uso equivocado e errado da sua inteligência, que é um atributo desse espírito, vai lhe ser cobrado. Na verdade, ele está usando a inteligência para contrair dívidas. Né? E não devemos jamais menosprezar, acharmos que somos mais inteligentes que o próximo, que nossos irmãos, que quem quer que seja, porque Deus nos criou simples, ignorantes e iguais. Então, essa inteligência ela vai depender de nós, do nosso livre-arbítrio, de desenvolvermos ela paulatinamente, vagarosamente, aproveitando todas as nossas encarnações. E aqui que é importante a nossa crença na reencarnação. Né? Porque é possível nós falarmos que somos espíritas cristãos e não acreditarmos na reencarnação em Deus, então fica até uma questão contraditória. Né? Você acreditar na reencarnação e dizer que não acredita em Deus. Então é muito interessante que quando a gente tem essa inteligência como atributo, nós devemos lapidar ela, buscar sempre desenvolvê-la a ponto de estarmos próximos dos ensinamentos que Jesus nos mostrou. E lembrando, claro, que quando acreditamos em Deus, com racionalidade, sem alegoria, sem aquela fé cega, né, nós começamos a realmente compreender o que é essa inteligência, como devemos usá-la. E a próxima questão, meus irmãos, só antes aqui no livro O que é o Espiritismo, no
capítulo 2, tem o item 17 que fala também que os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque suas faculdades não estão mais amortecidas pela matéria. Então é isso. Então as obras vão nos mostrar isso, que os espíritos desencarnados é como se ficasse mais leve, né? Se a gente for fazer uma comparação, é como se o espírito ficasse mais leve, planando no ar, porque não existe obstáculo físico para o espírito, é mais ou menos isso. Então a questão 238, meus irmãos, Kardec quer saber se os espíritos sabem de tudo, né? Aquela questão, os espíritos sabem tudo, sabem quase tudo, 50%, metade, ou seja, conhecem de tudo de forma ilimitada, não existe nenhuma limitação para o conhecimento dos espíritos. Então vamos lá, a questão 238, ela diz o seguinte: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados, não infinitos, ilimitados, ou seja, eles conhecem tudo. Sabem eles todas as coisas? Então, Kardec ele é perguntado bem assim, de uma forma bem metódica, para justamente ter uma resposta completa, né? Faz a pergunta e logo em seguida já faz outra, totalmente relacionada. E os espíritos respondem, meus irmãos: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Então, aqui é interessante. O que é esse aproximar-se da perfeição? É a prática do bem, da caridade, da lei de justiça, de amor, de obedecer à lei de Deus. Então, quando aqui ele diz mais se aproximam da perfeição, mais vai ser o quê? Abrindo um leque de conhecimento. Nada na lei de Deus é por acaso, meus irmãos. E atingir a perfeição, ele tem que o que? O Espírito galgar vários degraus. São várias séries que nós temos que percorrer. A lei de Deus é perfeita. Para a gente um dia alcançar essa perfeição, só por mérito nosso. E para a gente ter mérito de um dia alcançar essa perfeição, nós temos que desenvolver a nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio. Porque quando estivermos próximos da perfeição, nós estaremos próximos de saber tudo. Mas não saber tudo para humilhar, para oprimir. Saber tudo para auxiliar. Porque chegamos naquela fase em que temos o conhecimento e agora podemos, inclusive, o quê? Aplicar esse conhecimento que nós adquirimos em prol de outros irmãos, em missões, e vai sempre depender dos desígnios da providência divina. O que a gente tem que entender, porque é como consolo, é que vamos adquirindo esse conhecimento das coisas e não de tudo, de uma hora para outra, com o nosso esforço. São as várias encarnações. Quanto mais o espírito vai reencarnando, se depurando, ele vai o quê? Ampliando esse conhecimento. E aqui é importante, meus irmãos, a gente falar que o conhecimento, ele é inalienável. O pensamento, o nosso conhecimento, ninguém nos tira, seja nessa encarnação, na outra. Porque o conhecimento, ele é um atributo que nós temos quando buscamos ter esse conhecimento, conhecer as coisas, não o segredo das coisas, mas começar a entender, por exemplo, o que estamos fazendo aqui na Terra? Qual o nosso objetivo como espírito encarnado? Eu tenho que evoluir, eu tenho que praticar o bem. Então, quando a gente começamos a nos conhecer, conhece-te a ti mesmo, começamos a entender por que um dia teremos que chegar nessa perfeição. Que é assim que vamos tendo conhecimento das coisas, conhecimento das leis de Deus, conhecimento daquelas parábolas que Jesus deixou aqui quando esteve. Começamos a entender racionalmente o que aquilo significa. É isso que é conhecer, porque o conhecimento ninguém nos tira. Pode-se queimar os livros, pode-se matar, pode-se queimar o corpo, mas o conhecimento é o quê? É abstrato, não se tira, ninguém perde. Isso que é interessante, porque ele fica, né, vamos dizer assim, impregnado no espírito. E continua. Os espíritos se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, e a delicadeza dos espíritos, né, em todos os assuntos. Ou seja, são mais ou menos ignorantes em todos. E é importante isso aqui, não é só em um assunto, em todos os assuntos. Então, os espíritos inferiores, quando ele diz aqui os imperfeitos, que somos nós, né, estamos no mundo de provas e expiações, não está chamando os espíritos aqui de falta de inteligência, de forma alguma. Ignorante porque ainda não atingiram esse grau moral para ter conhecimento de certas coisas. Até porque se tivermos conhecimento
que são esses mundos superiores, como que se dá a vida nesses mundos, isso aí poderia nos atrapalhar todo, ou nós nem entenderíamos, dado o progresso desses mundos. Então, o que ele diz aqui, meus irmãos, inferiores são mais ou menos ignorantes, em que sentido? Principalmente espíritos obsessores, espíritos que muitas vezes ali trazem, né, aquelas intuições ali só para desavença, para dissolução, para o ódio, para a vingança. Então, além de tudo, de ser ignorante, muitas vezes eles pregam mentiras. É a própria ignorância que faz com que o espírito o quê? Destile essas mentiras. E nós, como espíritos ignorantes, ainda em certos pontos, nós devemos sempre buscar o quê? Tentar alcançar um dia o conhecimento das coisas. Porque com o dogma da reencarnação é isso, onde buscamos compreender e entender para sairmos dessa ignorância. Até porque, como somos seres encarnados, como mesmo disse aqui, o invólucro ainda é pesado, ainda temos a dificuldade de ter essa percepção que, como espíritos inferiores, ainda não temos. E a próxima questão, meus irmãos, a 239, Kardec quer saber, né? Os espíritos têm conhecimento do princípio das coisas, ou seja, os espíritos sabem onde tudo começou, como que se deu o começo de tudo. Como nós acabamos de ler aqui, os espíritos sabem que tudo vai depender do grau, se estão mais próximos ou não da perfeição. Agora, e quanto ao princípio de tudo, onde tudo começou? Kardec pergunta na 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Os espíritos respondem: conforme a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Então aqui, primeira parte responde: conforme a sua elevação e a sua pureza. Claro, para nós aqui, espíritos encarnados na Terra, nós temos conhecimento do princípio das coisas? Não temos essa elevação moral ainda. Deus ainda não permitiu que tivéssemos esse conhecimento. Até porque, se tivesse, talvez nem entenderíamos, né? Ou poderia trazer uma perturbação, e essa não é a finalidade da lei divina. Então, o princípio das coisas, onde tudo começou, conforme o espírito vai se depurando, evoluindo, buscando desenvolver essa inteligência, e claro, praticar o bem, a caridade, não só através das palavras, né, através de atos, de condutas, de exemplos, vai sim se aproximar o dia, o momento, né, até porque no mundo espiritual nem dia existe, vai chegar o momento em que sim, que ele terá conhecimento, se isso for útil. Tudo na lei de Deus tem utilidade, né, meus irmãos? Então, se tiver utilidade, um dia ele, conforme a sua elevação, conforme a pureza moral daquele espírito, ele sim terá acesso ao conhecimento do princípio das coisas. Isso não é um segredo, vamos dizer assim, de Deus, porque se fosse segredo não poderia ser revelado. Isso depende do quê? De nós. Se um dia quisermos ter esse conhecimento do princípio das coisas, então que busquemos alcançar a perfeição, que busquemos praticar o que Jesus nos mostrou quando aqui esteve, os seus ensinamentos morais. Busquemos ser cristãos, meus irmãos. Mas verdadeiros cristãos, não apenas cristãos da boca para fora, não apenas se auto-intitular cristão e oprimir o próximo, e incentivar a violência, a desavença, mas ser cristão com Deus, ser cristão com o Pai, com Jesus, com o nosso coração, porque é assim que um dia teremos aqui, essa pureza, para poder ter conhecimento, porque esse conhecimento ele jamais será passado para os espíritos que insistem em permanecer no mal, na ignorância, que terão ali sim as consequências, e um dia também alcançarão esse patamar. Mas claro, enquanto ainda estiverem arraigados no mal, no ódio, na desavença, na hipocrisia, né? Falar bonito e o coração está recheado ali de veneno, destilar mel e o coração ali está cheio de podridão. Enquanto estivermos ainda nesse grau evolutivo, estaremos muito longe de ter o conhecimento do princípio das coisas. Tudo serão hipóteses. E hipóteses são facilmente desfeitas, né? E claro, muitas vezes, todas aí, a grande maioria nós sabemos, podem ser consideradas até levianas. E ele complementa: os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens, ou seja, esses espíritos que pululam no mundo espiritual,
que ainda estão arraigados no mal, no materialismo, eles têm o mesmo conhecimento que nós aqui encarnados. É isso que os Espíritos disseram para Kardec aqui. Que eles têm o mesmo conhecimento, a mesma elevação, ou seja, é a mesma sintonia. Então vamos procurar estar acompanhado de bons espíritos. A doutrina nos mostra muito isso. Vamos procurar ter aquela sintonia com espíritos superiores. Pedir, fazer prece, os lugares muitas vezes que frequentamos, os locais que estamos, tudo isso influencia. Quando buscamos companhias espirituais boas pelo pensamento, nós começamos o quê? A ter, querendo ou não, esse auxílio espiritual, mas não é um auxílio interesseiro, porque o auxílio espiritual vem quando se percebe que quem está ali chamando, pedindo em oração, realmente, sinceramente, quer melhorar, de forma desinteressada. Não pediu o auxílio dos bons espíritos para te dar uma solução para a sua vida financeira. Não, pedir o auxílio dos espíritos para melhorar, para entender o que nós somos. Porque assim vamos começar a compreender o que é esse princípio das coisas. E claro, como disse aqui, os espíritos puros, aqueles que comungam no pensamento de Deus como Jesus, quando aqui esteve, sim, esses têm o conhecimento do princípio das coisas. Ué, Frederico, então por que Jesus nos mostrou isso? Jamais. Não temos capacidade de compreensão para isso. E não tem utilidade. Né? Até porque Jesus falava por parábolas à época. Não tinha nem como falar como se fala hoje, de uma forma mais aberta. Falando por parábolas, ele foi assassinado, né? Porque aquilo lá foi um assassinato. Então, falando por parábolas, ele foi morto por nós. Imagina falando abertamente. Teria durado menos, né? Vamos dizer assim, o seu corpo, claro, o seu invólucro. Então, é mais ou menos nesse sentido que a questão 239 vem nos esclarecer sobre isso. E na questão 7 do Livro dos Espíritos, meus irmãos têm uma relação aqui com ela, Kardec perguntou assim aos Espíritos: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta é bem categórica, né? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. E nós temos que nos consolar com isso. Não, categórico. Nós não temos como ter o conhecimento de todas as coisas. Está na questão 7 do Livro dos Espíritos, que tem uma relação com a 239, que ela fala dos espíritos, e a 7 fala do homem. Então, agora já temos duas respostas, sabemos que não. Questão 240, meus irmãos. Kardec quer saber, os espíritos têm a mesma compreensão que nós, encarnados em relação ao tempo e à sua duração, como ocorre aqui na Terra? Ou seja, os espíritos têm o próprio título aqui, percepção, que nós temos aqui quanto ao tempo, calendário, horário, que nós temos dias da semana, anos, séculos. Existe essa medida de tempo lá no mundo espiritual? Kardec pergunta, os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? E eles respondem, não. E isso faz que não nos compreendamos sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Olha que importante isso aqui. Então, no mundo espiritual, meus irmãos, nós estamos percebendo o quê? Que não existe calendário, que não existe relógio, nós não temos que marcar os dias da semana. Isso é uma forma de organização aqui na Terra, porque na Terra, como o negócio é pouco bagunçado ainda, planeta de provas e expiações, e bagunçado com todo o respeito que nós falamos, nós precisamos de alguma coisa para organizar, para marcar o tempo, para ter uma duração. Só que aí vem os espíritos e falam, isso é interessante, só que datas e épocas jamais, espíritos superiores não falam de datas, não tem utilidade, não existe previsão certa na lei de Deus. Ah, mas a gente vê muitas vezes falando a previsão do fim do mundo na data tal. Temos que o quê? Desconfiar, não é criticar, é fazer a leitura, se necessário, ou deixar aquilo passar, porque aqui, na pureza doutrinária, nós sabemos que não existe data certa para nada de fenômenos. O Espiritismo não comunga com esse tipo de comportamento. Olha o que eles dizem, o que eles respondem. Não, e isso faz que não nos compreendamos sempre quando se tratar de datas ou épocas. É justamente isso. Até porque não se tem uma importância para a lei de Deus em fixar alguma coisa. Ah, mas tem centro, né, espírita, tem locais que eles falam datas, até quando vai acontecer uma tragédia e por aí vai. Meus irmãos, temos que analisar sob a ótica do crivo
da lógica e da razão. É o melhor remédio. Quando nos depararmos com a situação, muitos já se depararam com isso, eu vi isso. Sim, muitos falam. Tal. Quando você faz a análise fria, racional e com a lógica, com a doutrina, você vai ver que não existe. Nós vamos ver que não existe importância, porque no mundo espiritual não existe data. Lá, o tempo nós não compreendemos aqui, como estamos encarnados. Não é a mesma forma. Lá não existe as 24 horas que nós temos aqui. Então, se lá não existe, por que teria uma data? É uma razão bem lógica, né? Seria um inverso, seria uma contradição muito grande. E, claro, sempre respeitando aqueles que ainda entendem que espíritos que trazem datas, fenômenos que vão acontecer, comum de pensamento sério. Devemos desconfiar porque podem ser espíritos zombeteiros, espíritos que estão ali brincando, com situações até muitas vezes sérias, né? E por aí vai. E tem uma nota explicativa de Kardec aqui. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles praticamente não existe. E os séculos, tão longos para nós, são aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade, como se fosse um grão de areia perto do oceano. Da mesma maneira que as desigualdades do Sol se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. É isso, meus irmãos. A questão do tempo, a duração do tempo aqui para nós encarnados, que muitas vezes nós somos o quê? Seres arrastando sobre a Terra. Nós somos espíritos encarnados que se arrastam sobre a Terra. Muitas vezes nós torcemos para o dia acabar. É isso, o planeta de provas e expiações. Ainda impera o mal. O sofrimento ainda se sobrepõe à alegria, à felicidade aqui nesse planeta. Então é isso que ele diz. Por isso que temos que ter esse tempo de duração. Porque senão seria uma agonia se nós não tivéssemos isso. Não teríamos datas, não teríamos como ter o conhecimento de certa situação. Por quê? Porque o corpo tem data também para acabar. É matéria. E quando ocorre a morte do corpo, uma transformação retorna ao fluido cósmico universal. Então, que tenhamos essa percepção que no mundo espiritual não se tem tempo, não se marca hora, não se tem dia, não se tem noite. E a questão 241, também relacionada à ideia dos espíritos quanto ao presente agora. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós, ou seja, eles pensam da mesma forma que nós no presente, eles entendem como nós, mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes e julgam diferente de nós, de vós. Ou seja, como os espíritos têm uma visão mais ampla, o horizonte para eles é muito mais amplo do que nós, o julgamento deles vai ser diferente. A conclusão que eles vão tirar será diferente. É a mesma coisa que você fazer uma pergunta para uma criança que está na terceira série, ela te dá uma resposta. Essa mesma pergunta para alguém que está numa série mais avançada, ou até o professor dessa criança. É nesse sentido. Aquele que está mais avançado, ele tem uma percepção melhor para te responder, para julgar, para te explicar. É o que Kardec, que os espíritos responderam aqui, ó. Porque os espíritos veem o que nós não vemos, independente de onde estejam, o grau que estão, mas eles veem além daqueles que estão encarnados. E julgam, em razão disso, vão ter uma percepção, um julgamento diferenciado. Pode até não ser melhor, dependendo do grau de elevação do espírito, mas fazem um julgamento diferente justamente por isso. É uma visão mais ampla. Mas ainda uma vez, de novo, isso depende da sua elevação. Então, nessas questões, meus irmãos, eu percebi que é muito importante a gente entender essa questão da nossa elevação moral. É o mais importante. Tudo está relacionado à nossa elevação moral. Muitas vezes, tudo que queremos saber, descobrir, é essa a resposta. Depende do grau de elevação. Se é permitido, se não é, se nós teríamos compreensão para entender ou não aquilo da forma que nos é passado. Então, quando Kardec perguntou se os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa, a resposta foi o que? Nem sim, nem não. Mais ou menos. É como o cego. E você que não é cego, colocar ali uma luz ou uma cor para ver. A resposta vai ser diferente. Questão 241. Os espíritos... questão 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado?
esse conhecimento é para eles ilimitado? Ou seja, o que Kardec está perguntando aqui, meus irmãos? Os espíritos podem conhecer o passado? Os espíritos dizem que nós temos conhecimento desse passado? Tem alguma utilidade? Isso é permitido, não é? Olha a resposta. O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Então, quando nos ocupamos do passado, meus irmãos, como os espíritos responderam aqui, na verdade, é o presente. Nós temos o véu do esquecimento. Quando nós encarnamos, esse véu do esquecimento, ele é para todos. Salvo raríssimas exceções, a depender se o espírito está em missão. Mas nós aqui encarnados temos o véu do esquecimento. O espírito também. Agora, quando ele desencarna, pode sim ser ali mostrado ali gradativamente, a depender da sua elevação moral, o seu passado, o que ele já fez, o que ele entendeu, mas não teremos aqui uma resposta exata, que é o que eles dizem aqui, que te impressionou. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos das coisas que desapareceram para ti. Mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Ou seja, nem os espíritos, meus irmãos, têm esse conhecimento do passado. Até porque não teria nenhuma utilidade. Encarnados, nós já sabemos que não. Que nós não podemos ter o conhecimento. Ah, Fredinho, mas muitas vezes eu vejo aí regressões, eu vejo aí muitas vezes estudo. Muita cautela. Temos que ter cautela, porque o véu do esquecimento é necessário para o nosso progresso. Muitas vezes buscar a origem, o que fizemos no passado, nossas vidas, pode trazer uma perturbação, pode trazer um problema para o nosso livre-arbítrio. Então, que busquemos sempre, como encarnados, ter a percepção de que nós não temos conhecimento do nosso passado. Quando estivermos como espíritos, vamos lembrando das coisas como espíritos a depender do quê? De novo, do grau de elevação. É assim que funciona a lei de Deus, é assim que vai nos mostrando que o conhecimento do passado encarnado nós não temos. E desencarnados como espíritos é como se fosse o presente, porque quando o espírito desencarna e está no mundo espiritual, se passa ali, ele tem condição de perceber o que já passou. Então é o que ele diz aqui, na verdade não é o passado, é o presente dele. Tudo ali vai se mostrando. Já vimos relatos no seu inferno que as vítimas do criminoso, quando o criminoso desencarna, aquele que matou aqui encarnado, desencarna, muitas vezes o que vem para ele ali? A vítima. Agora, a visão, o olhar da vítima ali para ele é conhecer o passado? E isso que ele está me explicando aqui. Na verdade, é o presente. É aquela tortura moral. É o momento que o espírito entra, ou para entrar em desespero, sucumbir, né? Vai depender muito da sua elevação, dos seus amigos ali, né? Vamos dizer assim, dos espíritos que estão ali acolhendo. Ou realmente ele o quê? Se arrepender, buscar reparação, até escolher, se for permitido a ele uma encarnação, para ele reparar o que ele fez, muitas vezes encarnar junto dessa vítima, não sabemos. Então, meus irmãos, vamos sempre ter isso em mente, que esse passado não devemos buscar aqui como encarnados. Claro, como espíritos, aí aqui temos a resposta na questão 242. E a questão 243, essa é muito interessante, principalmente com algumas previsões, né, que muitas vezes ouvimos por aí, e diz, Kardec pergunta, os espíritos conhecem o futuro? Ou seja, os espíritos conhecem, podem prever o futuro? Existe alguma forma de dizer o futuro? Sabemos que não, vamos lá. Depende ainda da sua perfeição. Quase sempre nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm permissão de o revelar. Quando o veem, ele lhes parece presente. Ou seja, o espírito muitas vezes, a depender do seu grau de elevação, ele pode, o que ele está vendo, entrevendo ali, para ele é o presente. Para um espírito inferior, pode ser que ainda aquilo vá acontecer e tenhamos talvez a percepção de que ele está revelando o futuro. E continua. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Então, que ao invés de muitas vezes nos preocuparmos com o que vai acontecer no futuro, o futuro é Deus.
nós devemos entender que a vida futura, saber ou não desse futuro, nós temos que estar de acordo com as leis de Deus. E nós muitas vezes o quê? Queremos fazer o contrário. Preocupamos com o futuro, muitas vezes adquirir para dizer que quer ter um futuro próspero e por aí vai, e isso não é o futuro que Deus nos proporciona. Olha o que ele diz, o Espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. É o véu que vai se levantando. Não é prever o futuro, é compreender o que realmente está acontecendo. Porque o futuro aqui para eles, na verdade, vai ser o presente. E aqui é interessante, que é aquela história, né? Tem uma montanha muito alta, e lá no topo da montanha tem uma pessoa. E para chegar nessa montanha, ela percorreu vários obstáculos, dificuldades, que é a floresta que está no pé dessa montanha. Então, esse que está lá no topo, ele vê a montanha, da montanha, ele vê toda a floresta, ele vê todos os obstáculos, ele sabe todos os perigos que tem aqui naquela floresta. Agora tem o viajante, que somos nós, que estamos no início da caminhada dessa floresta, buscando esse topo, que é a perfeição. Quando nós iniciamos essa caminhada nessa floresta, aqueles obstáculos para nós não prevemos. Nós não temos conhecimento, nós sabemos que vamos passar. E podemos sucumbir ou vencer. Agora, aquele que está no topo, ele vê, porque ele já passou. Isso não é prever o futuro, na verdade ele sabe, para ele é o presente. Ele sabe que aquele lugar, que aquele erro ali vai ser cometido. Não, ele sabe que tem um caminho, porque ele tem a visão mais ampla. É muito interessante essa analogia, porque aquele que está no topo não é que ele é melhor, é porque ele tem uma visão do futuro para aquele, mas para ele é o presente, porque ele já passou por aquilo, as dificuldades que a floresta vai trazer. O que são essas dificuldades? O que nós estamos passando na Terra, as nossas expiações, nossas fraquezas, nossos vícios. Então, para aquele que está no topo, aquilo ali, ele não prevê o futuro, mas ele sabe. Agora, para aquele que tem que passar, sim, aí ele não tem esse conhecimento, aí é o véu do conhecimento. Então, eu acho uma comparação interessante para explicar isso aqui, se existe a possibilidade de prever o futuro. Então, o que nós temos é isso. Quanto mais próximos de Deus, lembrar sempre do topo da montanha, mais teremos possibilidade de conhecer tudo, inclusive o futuro do inferior, é mais ou menos isso. Daquele que ainda terá que passar por aquilo que aquele que está no topo já passou, em razão do seu livre-arbítrio e do seu mérito próprio. E finaliza na 243 dos Espíritos. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Olha que interessante. Para isso é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Está vendo? Não existem números de existências, muitas. Até porque você não pode limitar ao número certo quantas existências o espírito terá. E aqui, meus irmãos, depois da morte, a alma vê o quê? Ela não vê o passado, ela tem um relance. É o que a gente está falando. É esse relance. Às vezes, o olhar das vítimas que ela prejudicou. Esse relance que fala aqui das suas migrações passadas não vai permitir ainda ver a Deus. Que isso é específico, exclusivo dos espíritos que já são superiores com o mundo do seu pensamento. Então, resumindo, os espíritos conhecem o futuro? Como eu disse aqui, depende do seu grau de elevação. Agora, o passado, esses relances, com certeza, quando estiver no mundo espiritual, sim, até como forma ali do seu aprendizado, até como forma ali de trazer para ele o que? A realidade, né? Porque a depender se o espírito era muito ainda, quando estava encarnado, muito arraigado, inferior e por aí vai, esse desprendimento, essa volta para a vida espiritual, ele realmente é bem mais penoso. Às vezes ali só se mostra desgraça mesmo para aquele espírito. Até porque, como se diz, ele só fez coisa ruim, então não seria até justo que ele tivesse ali só coisa boa sendo passada para ele. E, claro, essas migrações passadas que ele põe aqui, meus irmãos, essas vidas passadas, existências passadas, é para o seu adiantamento, para o seu melhoramento, não para como uma forma de puni-lo, de trazer a sensação que muitas vezes pode ser, né? Que aquilo ali pode ser uma tortura moral para ele, né? Mas Deus, nós sabemos, não pune seus filhos. Deus ensina. Deus dá dois caminhos, o do amor e o da dor. Pelos dois nós vamos chegar um dia a
comungar do seu pensamento. E essa questão 243, ela se divide em 243A. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Completo não é o termo, ou seja, os espíritos puros, perfeitos, têm completo conhecimento desse futuro? Completo não é o termo. Por quê? Porque Deus é o único e soberano Senhor e ninguém pode igualar. Então pronto. Então o conhecimento completo do futuro, só Deus, meus irmãos. Nem os espíritos puros. Porque senão eles seriam igualados a Deus e Deus não seria o único soberano. Conforme a gente até estuda lá no livro A Gênesis, seus atributos, a causa primária de todas as coisas. Então esse conhecimento completo do futuro, estamos aqui com a resposta, somente Deus. Questão 244. Aqui Kardec quer saber. Os espíritos veem Deus, ou seja, enxergam Deus? Somente a resposta, somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores, que somos nós, o sentem e adivinham. Ou seja, quem são os espíritos superiores? Existe uma divisão, vamos dizer, didática na codificação que fala dos espíritos imperfeitos inferiores e espíritos superiores, seriam os espíritos felizes e os espíritos puros. Esses já comungam o pensamento de Deus. Eles veem Deus, mas não é essa visão limitada que nós temos através dos olhos, não. É uma visão que ainda nós não temos capacidade de saber como realmente ela se dá, como que se opera, esse processamento da visão. Mas o mais importante é o quê? Compreender Deus. Nesse mundo que nós vivemos hoje aqui na Terra, nós não compreendemos Deus. Muitas vezes nós usamos a palavra de Deus, mas não compreendemos Deus. Não fazemos nem a vontade de Deus. Então é importante, meus irmãos, que mesmo como espíritos inferiores aqui na Terra, e em razão dessa questão do espaço, busquemos compreender Deus, entender o Pai, não através das palavras, mas buscar compreender Deus através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Temos que parar de instigar o ódio, a desavença, a violência. Que Deus é esse em que nós levamos o nome de Deus e ao mesmo tempo a violência está ao lado? Isso não é compreender Deus. Estamos nos distanciando de Deus. A violência nos distancia de Deus. Sempre. E essa palavra compreensão, ela é muito complexa. Compreender Deus é seguir os ensinamentos que Jesus nos mostrou. Não só bater no peito e dizer somos cristãos. Não. É praticar o verdadeiro bem, de forma desinteressada. Entender a dor do próximo. É saber que nós todos somos irmãos, que precisamos uns dos outros. Compreender Deus é saber o que é solidariedade, fraternidade, irmandade, sermos verdadeiros irmãos, pertencemos a uma raça só, que é a raça humana. Agora, quem compreende Deus? Só os espíritos superiores, porque eles já estão o quê? Desapegados do egoísmo, dessa chaga social que nós sabemos que é o egoísmo. O egoísmo só nos afasta de Deus. O egoísmo que cega a nossa compreensão de Deus. O egoísmo, ele deixa Deus só como palavra para a gente. Vamos buscar extirpar esse vício maldito que é o egoísmo. Porque através disso, meus irmãos, um dia estaremos compreendendo Deus. Não conhecendo, que é muito difícil também. Estamos longe ainda, Mas compreender, sentir Deus. Fazer um dia a sua vontade e ao final do dia agradecer. Meu Pai, hoje eu fiz a sua. Porque é difícil a gente finalizar um dia e falar que fez a vontade de Deus. Nós fazemos as nossas vontades. Como nós queremos compreender Deus, se nem as suas vontades, os seus ensinamentos, o seu filho que ele nos mandou, nós matamos, nós vamos falar em um Deus que nos ajuda. Então é interessante essa 244 por isso. É sentir Deus, compreensão do nosso Pai, mas de uma forma moral, de uma forma racional. E a 244 também tem um subitem, que é a 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Kardec, ele era muito persuasivo, vamos dizer assim. Quando um espírito diz que Deus lhe proíbe ou permite, como ele sabe, Ou seja, o espírito fala isso, de onde ele tirou isso? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, recebe uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo.
Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou não alguma coisa. Ou seja, meus irmãos, são os nossos instintos. Nós temos isso. Às vezes, quando nós vamos fazer uma coisa errada, nós não sabemos? Sabemos, mas não divulgamos. Mas aqui, está aqui no subconsciente. Não faça, não faça, não faça. É o que ele está dizendo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são advertências secretas. Não precisa estar divulgado, mas nós sabemos que estamos fazendo errado. E nada na lei de Deus escapa. Nada fica impune, vamos dizer assim, entre aspas. Nada. Tudo o que fazermos de mal, e quanto mais esclarecimentos tivermos, maior a nossa responsabilidade. Teremos que reparar, teremos que buscar extirpar esse vício. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, ou seja, os espíritos superiores. Pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa essência, do que a vossa, a essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências, aí aqui muda a história, divinas, meus irmãos. As advertências de Deus. Então, os espíritos superiores, eles recebem as advertências de Deus. Olha que sublime isso aqui. Quem de nós, quando lê isso aqui, não quer alcançar um dia? Claro, nós devemos buscar alcançar a condição de espírito superior, porque ali nós vamos estar recebendo a intuição de Deus, que é a coisa mais maravilhosa que é essa. Enquanto quando estamos aí buscando nos aproximar de espíritos inferiores e por aí vai, nós vamos receber advertências secretas ou muitas vezes ruins. Advertências ali que podem nos levar para o caminho errado, que podem trazer dor, sofrimento, tragédia, né? Vamos ouvir a voz do nosso eu, da nossa intuição, mas quando fizermos alguma coisa contrária à lei de Deus, que busquemos corrigir. Não somos perfeitos. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Mas como disse aqui, o mesmo acontece, pois compreendes que sendo mais sutil que a vossa, podemos receber mais facilmente as advertências. 244b. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele, olha isso, comunicar-se com Deus é preciso merecê-lo. E nós não temos esse merecimento. Porque muitas vezes nós atribuímos a Deus as nossas tragédias, nossos fracassos. Isso é culpa de Deus. Por que Deus me fez assim? Por que Deus me colocou nessa família? Mas Deus me pune demais. Nós começamos a atacar aquele que nos criou. Quando o filho ataca a própria mãe, aquele que o cria com amor, com carinho, se volta contra o pai. É isso que está dizendo aqui, meus irmãos. Quando nós merecermos. Quando que vamos merecer Deus? Quando respeitarmos. Quando acreditarmos em Deus. Quando começarmos a nos amar, perdoar as ofensas. Quer virtude melhor aos olhos de Deus do que perdoar as ofensas? Quando não perdoamos as ofensas, que não é fácil. Não é fácil. Falar que é fácil. Na hora que acontece, nós sabemos. É uma lesão muito grande da lei de Deus. Nós não merecemos Deus quando nós não perdoamos. Frederico, mas é difícil, então vamos fazer por merecer. Perdoar do coração. Não da voz, da palavra, das palavras lindas. Eu perdoo. Não, mas do fundo do coração. Porque senão nós não vamos merecer Deus. Olha que palavra bonita. É preciso merecê-lo. Nós temos que merecer Deus. Não Ele nos merecer como nós fazemos. E quando vamos merecer Deus? Aqui. Essa codificação, essa casa espírita que nos acolhe, os ensinamentos de Jesus. Não tem segredo mais, não existe alegoria, não existe mais fé cega para nós que comungamos aqui do Espiritismo, que estudamos a pureza doutrinária. Nós devemos merecer Deus. É uma palavra muito forte, né? Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. Então, essas questões de hoje, né, meus irmãos, é isso. Perfeição, instrução, ou seja, Deus vai transmitir suas ordens através de quem? Dos seus filhos, que ele já tem a certeza que estão na condição de cumprir. Porque Deus jamais vai passar uma tarefa, atribuir algo a algum dos seus filhos, sabendo que ele pode vir a falir. Deus é perfeito, Deus é misericórdia, é justo. Então, por que ele não vai atribuir isso a um espírito inferior? Porque ele não merece. Até porque já seria falível.
Então, o espírito inferior, quando ele estiver na condição de um espírito superior, de um espírito puro, aí sim ele pode ali até ter uma palavra que fala os ministros de Deus, são aqueles que recebem ordens, na verdade são ordens, são as determinações do Pai para o progresso da humanidade. Esses sim têm direito, esses sim podem dizer, merecemos Deus. E a penúltima questão, meus irmãos, a 245, vai trazer o seguinte questionamento. Kardec pergunta: a vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Ou seja, os espíritos, eles enxergam, a visão deles é limitada igual à nossa? E os espíritos respondem, né? Até já dissemos aqui, não, é uma faculdade geral. Então não é igual à nossa, não é limitada como a nossa, não se submete às mesmas imperfeições que a nossa, às mesmas, talvez, doenças que acometem a nossa visão. Por quê? Porque ela é uma faculdade geral, não é limitada, é ampla. E é engraçado que a gente sempre começa a pensar, né? Como que é esse mundo espiritual? Porque quando a gente entende, começa a entender a doutrina, a gente fala, já estivemos lá. Isso é uma premissa que nós temos que ter como espíritas, né? Então já estivemos no mundo espiritual. Como que é isso? Muitas vezes os nossos sonhos, né? A questão da dupla vista, quando sonhamos, temos aquelas visões no estado de vigília, se assemelha, né? Se aproxima do que está sendo dito aqui na questão 245, meus irmãos. E a última, que é uma palavra muito forte também aqui, que é a luz, né? Que é a questão 243, Kardec pergunta: os espíritos precisam de luz para ver, igual nós precisamos, seja a luz elétrica, seja a luz própria nossa? Vem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Ou seja, eles não precisam, não existe escuridão, dia lá no mundo espiritual, é isso. A luz dos espíritos já é uma luz suficiente para que eles enxerguem. E quem ilumina o espírito? Como vamos fazer para deixar essa luz mais iluminada dentro de nós? Praticando bem a caridade. Não deixemos essa luz apagar, porque essa luz muitas vezes apaga e nós vemos aí depressões, suicídios, situações que nós vemos aí no dia a dia, né? Essa luz que nós devemos manter acesa, essa chama alta, né? Essa luz que esclarece, que vai nos trazer aí compreensão e conhecimento, né, meus irmãos? Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Ou seja, não há trevas aqui em que sentido? Para os espíritos não existe obstáculo. Os espíritos, uma parede, um concreto, para eles não existe esse obstáculo. A visão deles é ampla, é igual aquela visão lá do super-homem, né? Aquela supervisão, é mais ou menos aquilo. Eles veem além do que nós vemos. E isso, claro, de novo, permite a eles uma capacidade de compreensão, de julgamento diferente da nossa como espíritos encarnados. Então, que façamos essa comparação, que busquemos um dia merecer Deus, meus irmãos. Essas questões nos trazem essa reflexão. Nós merecemos Deus? Nós merecemos Jesus? Porque se nós não fazemos o básico do que está ali, nós não podemos invocar o seu merecimento. Agora, as portas estão abertas para um dia alcançarmos a condição de espíritos superiores, porque o que nos mostraram essas respostas hoje, né, meus irmãos, foi justamente isso, essa importância da nossa elevação moral, essa depuração do nosso espírito, buscando aí alcançar a perfeição. Então vamos encerrar mais um estudo do Livro dos Espíritos, fechar os nossos olhos, fazer a prece final, elevar os nossos pensamentos a Deus, Jesus, o nosso codificador, Allan Kardec, Espiritualidade Amiga, benfeitores, estamos aí no MEAC, né, Mesa Espiritual de Kardec. Então aqui também elevar os nossos pensamentos ao nosso codificador e pedir que continue nos protegendo, nos intuindo, nos mostrando, nos trazendo esses conhecimentos que servem para o nosso adiantamento, para o nosso consolo, para que possamos aí enxergar a verdadeira vida, né, Mestre amado Jesus. Também nesse momento rogamos que visitem os presídios, os hospitais, os cemitérios, os necrotérios, todos os locais em que haja violência, dor, desespero, que nesse momento possam ali os espíritos superiores, os espíritos bons,
fazer uma visita, acalmar esses irmãos que estão em sofrimento. Rogamos também que continue protegendo essa Casa Espírito Semeador, os nossos estudos, as atividades presenciais que estão retornando gradativamente, que possamos ter aí um retorno seguro, com muita paz, muito estudo e, claro, sempre com muita solidariedade. Permaneça nos envolvendo sempre, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, e que assim seja.